Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Esta é a última aula da série sobre mecânica quântica. Chegou a hora de aplicarmos os princípios que vimos até aqui para descrever como se comporta o elétron num átomo. Você já deve conhecer a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Usamos essa equação para descrever o movimento de objetos grandes. Isaac Newton chegou a ela não por meio de uma dedução teórica. Muito pelo contrário, essa é uma lei empírica. Newton realizou experimentos sobre o movimento de corpos e constatou na prática que os resultados podiam ser satisfatoriamente descritos por essa equação. No universo submicroscópico da mecânica quântica, a base de tudo é a chamada equação de Schrödinger. Não há como deduzi-la formalmente, nem explicar, num nível mais profundo, por que o comportamento mecânico quântico é assim. No mesmo espírito da segunda lei de Newton, a equação de Schrödinger pode ser considerada uma lei empírica. Nós a utilizamos porque ela funciona e descreve muito bem como átomos e partículas subatômicas se comportam. Não é nosso objetivo fazer uma análise detalhada da equação. Sua aplicação requer o domínio de ferramentas avançadas do cálculo diferencial e integral. Porém, podemos lançar um olhar qualitativo para compreender sua essência e também quais resultados ela pode oferecer. Hψ é igual a Eψ. A letra grega ψ simboliza a função de onda. É uma função matemática que representa a onda associada ao elétron. E é a energia total do elétron. H com acento circunflexo é o chamado operador hamiltoniano. Operadores não são números nem meras funções matemáticas. Eles, na verdade, simbolizam uma sequência de procedimentos e modificações que precisamos realizar sobre uma função. Como curiosidade, este é o operador hamiltoniano para o átomo de hidrogênio. O primeiro termo corresponde à curvatura da função de onda. Não se preocupe se você não entender agora a simbologia matemática. Você aprenderá isso quando estudar cálculo diferencial e integral. Por enquanto, basta você saber que a curvatura da função de onda está relacionada à energia cinética do elétron. Olhe agora para o segundo termo. Carga do núcleo vezes carga do elétron dividido pela distância. Você consegue descobrir o que ele descreve? Essa é a energia potencial de interação entre o elétron e o núcleo, expressa pela lei de Coulomb. Em essência, a equação de Schrödinger é uma equação de conservação de energia. Porém, ela leva em conta tanto o caráter ondulatório, através da função de onda, quanto o caráter corpuscular do elétron, através de sua massa. Em termos gerais, a equação de Schrödinger nos diz o seguinte: ao aplicarmos o operador hamiltoniano sobre a função de onda, obtemos como resultado a própria função de onda multiplicada pela energia total do elétron. Um dos grandes desafios para resolvê-la é que começamos não conhecendo a função de onda nem a energia do elétron. Por isso, a resolução frequentemente requer uma estratégia exaustiva de tentativa e erro para encontrar funções de onda e valores de energia que sejam consistentes entre si. Na grande maioria dos casos, precisamos recorrer ao uso de computadores. Mas não se preocupe agora com a resolução da equação de Schrödinger. No momento, é mais importante compreendermos qualitativamente as informações que ela nos traz. A função de onda ψ nos ajuda a desvendar onde está o elétron. Mais precisamente, ψ elevado ao quadrado é o que chamamos de densidade de probabilidade de encontrar o elétron. O gráfico mostra que a função de onda ψ possui regiões de amplitude positiva e negativa. Vemos também que há um nó, ou seja, um ponto de amplitude nula.
Ao elevarmos a função ψ ao quadrado, ela se torna maior ou igual a zero em todos os pontos. Pontos onde ψ ao quadrado é alto são regiões de alta probabilidade de encontrar o elétron. Em contrapartida, note que o elétron jamais será encontrado no nó. Lembre-se que, pelo princípio da incerteza, não podemos atribuir uma posição e uma velocidade exatas para o elétron. O melhor que podemos fazer é criar uma espécie de mapa de probabilidades. É justamente isso que faz a função ψ ao quadrado. Agora, resolveremos juntos um dos casos mais simples em mecânica quântica, o problema da partícula na caixa. Podemos enunciá-lo da seguinte forma. Imagine um elétron movendo-se dentro de uma caixa unidimensional. Quais são as energias permitidas para o elétron e qual a probabilidade de encontrá-lo em cada posição? Antes de prosseguirmos, você deve estar se perguntando: mas qual o propósito de um problema tão hipotético? O que isso tem a ver com os átomos e moléculas que queremos estudar? O elétron num átomo de hidrogênio não consegue escapar porque é atraído pelo núcleo. Então, você pode imaginar o átomo de hidrogênio como uma pequena caixa que confina o movimento do elétron. A resolução da equação de Schrödinger para o hidrogênio exige ferramentas matemáticas avançadas. Mas se você entender o problema mais simples da partícula na caixa, já conseguirá ter uma boa ideia de como isso é feito. Vamos esquecer o elétron por um minuto e começar refletindo sobre quais seriam as respostas no caso de um objeto grande, por exemplo, uma bola de tênis. A energia cinética que a bola adquire só depende de nós. Quanto mais agitarmos a caixa, maior será a energia. Não há restrições. E onde a bola estará? Bem, se imaginarmos que a bola se move com velocidade constante para lá e para cá, ela ocupará todas as posições com igual probabilidade. Mas e o elétron? O elétron é uma partícula onda. A função de onda do elétron precisa, necessariamente, formar nós nas paredes da caixa. Lembre-se que o quadrado da função de onda é a probabilidade de encontrar o elétron. Como o elétron não pode escapar, a função de onda nas paredes precisa ser zero. Perceba também que as reflexões sucessivas que o elétron sofrerá ao colidir com as paredes levará à formação de ondas estacionárias. Já aprendemos sobre ondas estacionárias. Se você precisar de uma revisão, acesse o link na descrição deste vídeo. A função de onda dentro da caixa seguirá os mesmos princípios que estudamos para ondas estacionárias nas cordas de um violão. Poderão existir dentro da caixa apenas os comprimentos de onda lambda que mantiverem uma relação matemática bem definida com o comprimento L da caixa. Acabamos de descobrir que apenas alguns comprimentos de onda são permitidos para o elétron confinado. Vamos agora calcular a energia. Dentro da caixa, a energia total do elétron é exclusivamente cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Ao mesmo tempo, a equação de de Broglie nos ensina que a velocidade está relacionada ao comprimento de onda. H é a constante de Planck e m a massa do elétron. Combinando as duas equações, passamos a ter uma relação entre a energia e o comprimento de onda. Mas lembre-se que os comprimentos de onda estão sujeitos à condição vista anteriormente. Portanto, a energia do elétron terá de obedecer à seguinte relação. O principal resultado a se observar aqui é que para uma caixa de comprimento definido, apenas algumas energias são permitidas para o elétron. As energias permitidas são aquelas que obtemos ao substituir na expressão os números inteiros n de 1 a infinito.
Cada um deles indica um modo diferente de vibração da onda associada ao elétron, ou seja, primeiro, segundo, terceiro harmônicos e assim por diante. N é o que chamamos de número quântico. Este gráfico mostra os níveis de energia em ordem crescente para o elétron confinado, bem como suas funções de onda. Essa é a primeira diferença notável entre o comportamento quântico do elétron e o comportamento clássico da bola de tênis. Enquanto a bola pode ter qualquer valor de energia, o elétron pode ter apenas alguns valores bem definidos. O quadrado da função de onda revela a probabilidade de encontrar o elétron nas diferentes posições dentro da caixa. Outra vez, os comportamentos quântico e clássico diferem. Vimos que a bola de tênis pode ser encontrada em qualquer posição com igual probabilidade. No caso do elétron, a probabilidade varia em função da posição e do nível de energia. No nível de menor energia, é mais provável achar o elétron na região central da caixa. Já no nível imediatamente acima, o centro da caixa é um nó, e o elétron jamais será encontrado lá. Apesar disso, ele pode transitar livremente entre as duas metades da caixa. Este é um comportamento estranho, que desafia o nosso senso comum. Não devemos esperar observá-lo no caso de objetos grandes, mas partículas subatômicas se comportam assim. Note que conforme passamos para níveis mais altos de energia, o número de picos de probabilidade aumenta e a distância entre eles torna-se cada vez menor. No limite de energias extremamente altas, teremos máximos e mínimos tão próximos que eles serão indistinguíveis. Para efeitos práticos, a probabilidade de encontrar o elétron poderá ser aproximada como um valor médio, constante ao longo de toda a caixa. Ou seja, recairemos no comportamento clássico. É importante frisar aqui o seguinte: não existem leis físicas diferentes para objetos grandes e pequenos. Na verdade, todos eles obedecem à mecânica quântica. O que ocorre é que em níveis muito altos de energia, o comportamento quântico se aproxima do comportamento clássico. A energia cinética de uma bola de tênis em movimento é imensamente maior que a de um único elétron, graças à enorme diferença de massa. Muito embora as leis quânticas valham para a bola de tênis também, o resultado final é indistinguível daquele que obtemos com as leis clássicas do movimento de Newton. Quando o elétron está confinado num átomo de hidrogênio, apenas algumas funções de onda e alguns níveis de energia são permitidos. Porém, é importante que você entenda algumas diferenças conceituais entre o átomo de hidrogênio e o problema do elétron na caixa que acabamos de resolver. Dentro da caixa, o elétron se move numa superfície plana de potencial e possui apenas energia cinética. A caixa forma o que chamamos de poço de potencial. Já no hidrogênio, a atração eletrostática entre o núcleo e o elétron cria um confinamento na forma de funil. A energia potencial do elétron segue a lei de Coulomb, variando com o inverso da distância. Outra diferença é a dimensionalidade. No problema da partícula na caixa, consideramos que o elétron se move de forma unidimensional, ao longo de uma linha apenas. Como consequência, a energia depende de um único número quântico n. No entanto, o átomo real de hidrogênio é tridimensional, por isso o elétron pode se mover nas 3 direções cartesianas. As funções de onda no átomo de hidrogênio são descritas por um conjunto de 3 números quânticos. Além disso, temos que imaginá-las como ondas tridimensionais. Essas ondas tridimensionais são também conhecidas como orbitais atômicos. Você já ouviu falar em orbitais S, P, D e F?
Conhece o seu formato espacial? Em caso negativo, não se preocupe, pois discutiremos esse tema novamente no futuro. Orbitais são essas figuras espaciais que mostram as funções de onda tridimensionais que o elétron pode ter num átomo de hidrogênio. As regiões coloridas demarcam um espaço dentro do qual a função de onda possui elevada amplitude. O sinal da amplitude, positivo ou negativo, é diferenciado pela cor. Todas elas são regiões dentro das quais é alta a probabilidade de encontrar o elétron. É muito importante que você não confunda os conceitos de órbita e orbital. Movimento em órbita ocorre ao longo de uma linha circular com raio definido. Temos que abandonar a ideia de que o elétron se move em órbitas, pois elas pressupõem que ele se localiza a uma distância fixa e bem definida do núcleo, violando o princípio da incerteza. Como o elétron é uma partícula onda, não podemos mais responder com certeza absoluta onde ele está e como se move. Você pode compreender orbitais como mapas de probabilidade, que indicam o quão provável é encontrar o elétron em cada posição do espaço. Regiões mais escuras indicam alta probabilidade e regiões mais claras indicam baixa probabilidade. Orbitais são frequentemente referidos como nuvens eletrônicas, indicando que os elétrons se distribuem dentro de regiões tridimensionais. Estamos chegando ao final dessa aula. Vimos que quando uma partícula onda é confinada, apenas algumas energias passam a ser permitidas. Isso explica por que a energia do elétron no átomo é quantizada. Cada nível de energia está associado a um orbital, que pode ser entendido como a região do espaço ocupada pelo elétron que possui essa energia. O elétron não gira em órbitas. Ao invés disso, ele ocupa os orbitais. Lembre-se disso e bons estudos!